Querido Deus, obrigado que sabemos o Senhor está conosco sempre, constantemente. Apesar da distância, apesar do tempo que nos limita nesse mundo, nós sabemos que podemos contar contigo e uns com os outros, pois somos uma comunidade de amigos e irmãos. Abençoe a cada um onde quer que esteja nesse momento, que a Tua palavra possa falar ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos, amém. Nós estamos numa série muito interessante e importante, uma série intitulada Milagres. Milagres são fascinantes, são coisas incríveis e sobrenaturais. E realmente eles mexem conosco, principalmente quando nós precisamos muito de uma solução para um problema e sabemos que ela naturalmente não virá. Nós já estudamos na semana passada e na semana anterior a respeito da oração e o papel que a oração tem para que os milagres aconteçam. O milagre só vai acontecer se houver uma oração. Milagre é o resultado de uma oração. E na semana passada nós estudamos a respeito do jejum, como o jejum ele está ligado à oração e ao milagre. Qual o poder que o jejum tem? Como ele faz bem para nós, tanto fisicamente, emocionalmente, como espiritualmente. E o parceiro do jejum e da oração se chama na madrugada, que é o tema de hoje. A oração na madrugada, ela faz toda a diferença. Provérbios 8, 17 diz assim: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Deus diz que ama aqueles que o amam, e aqueles que o buscam na madrugada vão encontrá-lo. Por que na madrugada? Qual é a diferença que faz a oração na madrugada? Sem dúvida nenhuma, faz uma grande diferença. Olha, se nós olharmos aqui na Bíblia, há inúmeras histórias aí, várias histórias no Velho Testamento e no Novo Testamento de pessoas que estavam no momento de angústia e buscaram a Deus em oração. E fizeram isso na madrugada. Bom, um dos motivos de ser a madrugada o momento ideal para buscar a Deus é porque todo mundo está dormindo. Há silêncio. Ninguém para incomodar. E aí naquele momento, na madrugada, quando só você e Deus estão conversando, estão em contato, estão em conexão, a voz de Deus fica clara. E todos os ruídos que interferem e atrapalham não estão ali. Então o canal está livre para você poder ouvir a voz de Deus. Deixa eu te dar alguns exemplos. Aqui na Bíblia diz que havia um homem chamado Jó. Jó tinha 10 filhos e filhas. E diz aqui que ele se levantava de madrugada e orava a Deus. Ele tinha altares que ele construía e ele dedicava um sacrifício a Deus, pedindo perdão por possíveis pecados que seus filhos pudessem cometer. E a Bíblia dá a entender que Deus aceitava isso. Ele tinha aquela relação com Deus e ele buscava orar pelos seus filhos na madrugada. Quando todos estavam dormindo, ninguém sabia, ninguém via, lá estava ele orando. Então, é algo interessante, uma dica para nós, de buscarmos a Deus na madrugada para orarmos pela família e interceder por aqueles que nós amamos. Esse é um assunto da próxima semana, a intercessão, a oração por outras pessoas. Agora, vamos lembrar de uma outra história. Josué. Josué foi aquele que substituiu Moisés. Então ele estava com medo de chegar agora ali em Jericó, atravessaram o Rio Jordão, e iam invadir a terra prometida. O desafio era muito grande. E ele enviou 2 espias que atravessaram o Jordão e foram a Jericó e descobriram que realmente Deus já tinha feito uma obra maravilhosa, mostrou para eles que a cidade estava entregue nas mãos deles. Mas no dia anterior de começar toda essa batalha, essa luta espiritual que ele estava travando, né, com medo de não conseguir ser o líder ao nível de Moisés, ele sai para orar na madrugada. E foi conversar com Deus, foi falar com Deus. Quando todos dormiam,
Josué, para esconder, quem sabe, o seu temor, o seu medo, foi orar na madrugada, e nessa caminhada na madrugada, ele vê um homem, um soldado, vindo em sua direção. O soldado vinha com uma espada desembainhada na direção dele, alto, forte, todo vestido com a sua indumentária militar, e ele teve medo, mas ele ficou na dúvida. Esse soldado com a espada vindo na direção dele é amigo ou inimigo? E ele pergunta, é amigo ou inimigo? Eu tenho que ter medo de você me defender ou você está do meu lado? E quando ele viu quem era, ele se ajoelhou e adorou, porque ele percebeu que o próprio Deus tinha descido para apoiá-lo, para ajudá-lo. Se fosse um anjo, o anjo não aceitaria aquela atitude de Josué de se ajoelhar diante dele. Mas o suposto anjo aceitou. Isso quer dizer que se tratava da pessoa de Jesus. Deus encarnado ali, como um soldado, para que pudesse dar força, coragem para Josué. Quando foi isso? Na madrugada. Então, o momento que você busca Deus na madrugada, de todo o coração, com toda a força, né, como diz o livro de Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, você vai encontrar Deus quando busca Ele de todo o coração. E na madrugada é um momento em que nós estamos dizendo, eu estou indo, eu estou te buscando, eu quero falar contigo, me encontrar contigo de todo o coração. E Josué teve aquele encontro, ele se encontrou com Deus na madrugada. Quem mais se encontrou com Deus na madrugada? Teve mais alguém. Jacó. Jacó, mais uma vez, mais um exemplo, no momento de medo, quando retornava do exílio, né, ele ficou mais de 20 anos longe de casa, seu pai já tinha morrido, sua mãe tinha morrido, e agora ele vem para se encontrar com seu irmão, Esaú. Mas ele estava com medo, porque o que ele tinha feito, ele passou a perna em Esaú, sabia que Esaú estava com ódio dele e que Esaú queria matá-lo. E o que ele faz? Jacó, no último dia, com a sua família, seus 12 filhos meninos e uma menina, 13 filhos, ele com medo do encontro com seu irmão, ele sai na madrugada para orar. Ele vai conversar com Deus. Ele precisa de força, ele precisa de coragem. E ele pede misericórdia de Deus para que seu irmão não mate e a sua família. E nesse momento, quem ele encontra? Ele tem um encontro com Deus. Ele achou a princípio que era um homem e passou a lutar com esse homem. Ele viu no rosto desse homem o rosto do seu irmão e ele achou que estava lutando com seu irmão. Deus estava resolvendo o problema do medo na vida dele. Deus estava resolvendo o problema do temor que ele tinha com seu irmão. E depois de lutar a noite inteira, ele viu que esse homem tinha uma força sobre-humana, então ele imaginou que fosse um anjo. Mas aí ele descobriu que ele tinha lutado com Deus a noite toda. Quem estava ali? Jesus, Deus encarnado, vindo trazer a solução para Jacó. E ele não saiu dali a mesma pessoa. Literalmente, ele era outro. Até seu nome foi mudado. Seu nome agora não é mais Jacó, agora é Israel. O pai dessa grande nação, que hoje temos o país chamado Israel. O nome dele. Porque esse homem, Jacó, teve um encontro com Deus na madrugada. A gente pode ver muitos exemplos, muitas histórias de pessoas que tiveram encontros com Deus na madrugada. No Novo Testamento, a gente vê Jesus passando a noite inteira em oração, muitas vezes na madrugada. E quem queria falar com Jesus em secreto, em segredo, sabia que tinha que procurar ele na madrugada. Foi o que Nicodemos fez. Nicodemos, tarde da noite, já na madrugada, vai conversar com Jesus, porque sabia que ele passava no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, ou em algum lugar, orando, sozinho com Deus. E ali Nicodemos, sem saber a princípio, tem um encontro face a face com Deus. Jesus, o Deus encarnado. E aí Nicodemos conversa com ele, bate aquele papo com ele, que muda a sua vida, muda os seus conceitos espirituais, muda tudo na vida dele. Aquela conversa. E Jesus
apresenta ideias e conceitos profundos para Nicodemos, coisa que ele não fazia com a multidão. Esses encontros na madrugada com Deus, estes encontros na madrugada com Jesus, fazem toda a diferença. São especiais. Até mesmo Jesus fez isso. No momento de maior agonia e no momento de medo, porque Jesus, como homem, teve medo da morte. Ele não queria morrer. Jesus leva os seus discípulos para o jardim do Getsêmani e ali eles caíram no sono, cansados, exaustos e também na guerra espiritual que estavam vivendo, não suportaram. E Jesus ali sozinho, sobre uma pedra, ora, em agonia, conversa com Deus na madrugada. Suas gotas de suor se transformam em sangue. Ele começa a transpirar sangue na sua agonia. Os vasos sanguíneos estavam rompendo ali dentro, próximo da pele. Jesus buscou a Deus, seu Pai, na madrugada, para poder ouvir a sua voz, para ter o conforto que ele precisava e talvez se livrar daquela punição e da morte terrível que estava diante dele. Mas ele seguiu em frente, por amor a você e a mim. E foi ali na madrugada que ele tomou a decisão. Foi ali na madrugada, no momento de oração profunda e relacionamento com Deus, que ele decidiu: eu vou em frente, eu vou adiante, vai valer a pena, porque eu vou estar com você. Ele pensou em você. Ele pensou: eu vou estar com você pela eternidade no meu reino. Então vale a pena eu enfrentar tudo isso, eu seguir em frente. E Jesus foi. A madrugada tem algo de muito especial, que fortalece, fortifica a cada um de nós na oração e que intensifica o poder da oração. Por que isso acontece? Veja bem, como eu expliquei na semana passada, o jejum ele é uma afirmação. Quando eu jejuo, eu estou dizendo que aquilo que eu desejo, aquilo que eu preciso, o milagre que eu estou buscando de Deus, para mim é mais importante que o alimento. Para mim é mais importante que a comida que eu preciso comer para sobreviver, para viver. Então, quando eu jejuo em oração pedindo alguma coisa, eu estou afirmando para Deus, para mim mesmo e para o inimigo de Deus, que o que eu quero de Deus, o que eu preciso de Deus na minha vida é mais importante do que aquilo que eu preciso para viver. É um sacrifício pessoal, mas é algo que transcende a humanidade, transcende aquilo que nós temos de comum entre todos os seres humanos, necessidades básicas. Está além, é algo muito forte e poderoso. Então, veja, o jejum e a oração na madrugada têm o mesmo significado, porque todos nós precisamos de alimento para viver. Isso é um fato científico, não tem como fugir. Todos nós precisamos dormir para viver. Também é um fato, não tem como fugir. Veja, se você ficar uma noite sem dormir, vamos dizer, você passa 24 horas acordado, isso já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você, já passei 36, já passei até 48, uma vez ou outra. Você suporta, você aguenta aquilo, mas você começa a ter seus reflexos mais lentos, sua memória já não funciona muito bem, você tem que prestar mais atenção nas coisas para poder conseguir realizar essas tarefas. Então, nós ficamos debilitados sem o sono, sem o repouso, sem o descanso para a mente, né, para o subconsciente e o consciente trabalharem ali enquanto sonhamos. Uma noite, 2 noites. Você já ficou 2 noites inteiras sem dormir? No segundo dia, no terceiro dia, você já não funciona mais normal, você já não funciona bem. Começa a acontecer aquilo que acontece com algumas pessoas que dormem, mas vai acontecer com você. Sua memória não funciona mais. A memória de longa duração, ela funciona, mas a memória de curta duração, ela falha o tempo todo.
É aquela coisa que você abre a geladeira e aí você, de repente, não sabe por que abriu a geladeira. Por que ela está aberta? Eu ia pegar alguma coisa ou ia guardar alguma coisa? Aí você fecha a geladeira e tenta lembrar. Você tranca a porta, vira as costas, dá 2 passos e volta para ver se trancou. Porque seu cérebro não registrou aquilo. E você fica na dúvida. Tranquei ou não tranquei? E assim tudo que vai acontecer no seu dia, você esquece de fazer as coisas e não consegue gravar uma informação simples que alguém te passa, porque o seu cérebro não descansou, sua mente não descansou, você está exausto. A gente precisa do sono para viver bem. No tempo do comunismo, e a gente escuta histórias na Segunda Guerra Mundial dos testes que os médicos faziam com as pessoas, e entre os testes que eles faziam, para descobrir os limites do ser humano, para saber até onde o ser humano consegue suportar as coisas, eles prendiam as pálpebras abertas de algumas pessoas e deixavam elas acordadas durante horas e horas e horas a fio, para ver e descobrir qual era o limite que uma pessoa conseguia ficar acordada. Então, é fato claro que nós precisamos dormir para viver. Quando eu resolvo levantar na madrugada para orar, eu estou afirmando a mesma coisa quando eu jejuo, que é o seguinte: eu preciso do sono para viver, eu preciso dormir para viver. Mas para mim, o que eu estou orando, o que eu estou buscando, o que eu estou pedindo, é mais importante do que o sono. E por isso eu vou abrir mão de um tempo do meu sono, parte da minha noite, quem sabe 1 hora, quem sabe algumas horas, quem sabe eu não vou dormir mais depois das 3, 4 da manhã e vou passar o resto da noite orando. Então, isso é uma afirmação muito forte, porque nós mostramos o tamanho do desejo, a vontade que nós temos que Deus nos responda, que Ele nos atenda. E a oração na madrugada tem esse efeito. Ela fortalece, fortifica e intensifica a nossa oração. O resultado é grandioso, porque como eu disse na semana passada, o acusador, que é o diabo, ele cala a boca. Ele não tem como acusar. Ele não tem como dizer: olha esse pecador aí que o Senhor está atendendo. Deus, você não pode responder. Não pode dar esse milagre para essa pessoa. Ela nem quer de verdade. Olha a atitude dela, a vida dela. Mas no momento em que você levanta na madrugada, ele cala a boca. Ele não tem o que acusar. Ele não tem o que dizer. Porque a sua atitude demonstra que Deus, o poder de Deus na sua vida, a vontade de Deus na sua vida e o milagre que você está buscando é mais importante do que tudo. Até a sua necessidade mais básica fica em segundo lugar. Então a oração na madrugada é fundamental quando você está buscando mudar alguma coisa na sua vida. Tem um vício que você não consegue deixar, seja ele qual for. Ore na madrugada e você vai sentir o poder libertador para se livrar disso. Se você tem uma situação difícil acontecendo, que dinheiro não resolve, pessoas influentes não resolvem, outras pessoas não podem fazer nada por você, e você está impotente, incapaz, não tem como fazer nada, ore na madrugada. E Deus vai mostrar que Ele pode tudo e vai resolver o seu problema. Agora, tudo isso é interessante, mas imagine a combinação do jejum mais oração na madrugada. Se o jejum por si só é tremendamente poderoso junto com a oração, e a oração na madrugada ela é tremendamente poderosa, se você juntar os dois, o que vai acontecer? Explosão atômica. Algo grandioso e poderoso. Você está num período de jejum e ainda se levanta na madrugada para buscar a Deus, para comungar com Ele, para rogar, para pedir, para implorar. Aí você vai ver o milagre. Você vai ver o milagre acontecendo. Você vai ver coisas grandiosas, incríveis, maravilhosas, que vão deixar você extasiado. E você vai ter testemunhos para contar, vai ter histórias para compartilhar. Mas é preciso experimentar. A vida espiritual não deve ser vivida
de segunda mão. Você tem que experimentar as coisas em primeira mão. Não dá para confiar nas histórias dos outros, nos testemunhos dos outros, naquilo que os outros viveram. Não dá para você passar a sua vida pedindo oração para os outros e dizendo, ore por mim, ore por mim. Eu estou com dificuldade nisso, naquilo, eu confio na sua oração. Ore pela minha vida espiritual, que a gente mais ouve por aí. Nós temos que ter nossa própria experiência. É bom que outros orem por nós. É bom pedir oração para outras pessoas. Mas cada um tem que ter sua própria experiência. E você precisa experimentar isso. Você precisa fazer a sua parte. E orar. E buscar. E se sacrificar. Lembra que Provérbios diz? Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Josué buscou de madrugada e encontrou. Jó buscava de madrugada e tinha a bênção de Deus para sua família. Jacó buscou na madrugada e encontrou o que estava buscando. E saiu outro dali. Saiu Israel. As pessoas buscavam Jesus na madrugada e Jesus buscava Deus na madrugada. E foi assim que ele venceu. E assim que ele conquistou a nossa salvação, a remissão dos nossos pecados, na última madrugada que ele passou em oração, antes de sofrer tudo aquilo que ele sofreu na sexta-feira de Páscoa. É uma questão de decisão. E é uma questão de experimentar, de tentar, de dizer, eu quero dar uma chance para Deus na minha vida. Eu quero sentir essa presença. E eu quero descobrir se essas histórias da Bíblia são verdadeiras e reais ou não. Essa é a oportunidade que Deus nos dá cada dia. É difícil? A princípio é. Ninguém está acostumado naturalmente a jejuar. Ninguém está acostumado a levantar na madrugada, passar um tempo em oração com Deus e depois levar o dia normal como se nada tivesse acontecido. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive algum tempo atrás. Minha igreja tinha feito um programa de oração, de um sábado para um domingo, uma vigília. E a gente ia levantar ali 3, 4 da manhã e não ia dormir mais. Era um momento de oração, de rogar a Deus, de buscar. Nós voltávamos, cantávamos uma música, orávamos juntos, ouvíamos uma mensagem, orientações e aí depois voltávamos a momentos de oração. E assim foi, até de manhã. Eu perdi parte da noite. E eu confesso, fiquei cansado. Um pouco cansado. Mas aquele domingo foi um dia diferente. Porque o dia passou e eu estava com muitas atividades. Meus meninos pequenos, tinha que cuidar deles, tinha atividades com eles, minha esposa em casa. E quando chegou no final do domingo, eu não percebi diferença nenhuma. Para mim tinha sido um dia normal, como outro qualquer. Eu não vi, mas quem estava ao meu redor percebeu. Porque a minha esposa, no final do dia, disse para mim o seguinte: hoje passou o dia inteiro, você fez, e ela me deu a lista de atividades, você fez isso, 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 e você conseguiu fazer tudo isso, mesmo cansado, mas você não se irritou em nenhum momento. Você não se alterou em nenhum momento. Você não perdeu a paciência com os meninos em nenhum momento. Você conseguiu realizar tudo isso com calma e tranquilidade. E estava ali. Estava ali a resposta do que tinha acontecido. O momento que eu passei com Deus naquela madrugada mudou a minha vida e me transformou. De uma maneira tal que eu nem percebi. Mas passou o dia e eu não era mais o mesmo. Eu tinha um poder que veio de fora de mim. Tinha uma força que não era minha. Eu tive uma capacidade, uma resiliência para suportar tudo que passei naquele dia sem perder a calma, a tranquilidade, sem perder a paz. Eu estava em sintonia com Jesus. E eu passei aquele dia com Ele, agindo como Ele agiria se estivesse no meu lugar. Na verdade, Ele estava lá comigo. E aí eu pude realizar tudo aquilo com a paz, a calma e a tranquilidade que só Jesus pode dar.
Martinho Lutero dizia isso, e a gente ouve essas histórias. Né? Hoje eu tenho tantas coisas para fazer nesse dia, que se eu não passar pelo menos 3 horas orando antes de fazer tudo, eu não vou conseguir realizar nada. Como que essa matemática funciona? Eu preciso passar mais tempo com Deus, vai me sobrar menos tempo, mas eu vou ter força para conseguir realizar tudo. Se eu tentar sozinho, eu não vou conseguir chegar no fim da lista. Eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. É um desafio, mas eu abro esse desafio para você agora. Você tomar uma decisão e fazer uma experiência. Não precisa ser toda noite. Eu conheço pessoas que fazem isso, toda madrugada. Mas faça uma experiência. Um dia nessa semana, escolha um dia. Eu vou jejuar. E eu vou levantar na madrugada para orar por algo específico. Para você ver a mão de Deus atuando e o milagre acontecendo. Ore a Deus e busque algo que você tem procurado há muito tempo. Uma mudança em você mesmo, na sua vida. Ore por alguém, ore por uma situação, mas algo bem específico para que você tenha certeza de que foi atendido, que foi atendida, que foi ouvido, que foi ouvida. Deus está esperando por você. E Ele quer ter esse encontro com a gente. Na semana que vem, a gente vai estudar mais sobre a oração intercessória. Como funciona essa coisa de orar pelos outros? Deus ouve essa oração e atende? Ele abençoa alguém porque eu estou orando por essa pessoa? Ele pode curar alguém porque eu estou pedindo? Ele pode fazer algo por essa pessoa, mesmo à distância? E se essa pessoa não quiser? E se a pessoa não souber? Funciona mesmo assim? Nós vamos tirar essas dúvidas na semana que vem. Então eu convido você nesse momento para nós orarmos, buscarmos a Deus, pedindo a bênção dEle e força para a gente colocar isso em prática. A oração na madrugada e o jejum. E, se possível, combinar os dois de vez em quando, para sentir realmente o grande poder. Convido você para a gente orar nesse momento. Querido Deus, muito obrigado mais uma vez por todas as bênçãos que nós recebemos, pela Tua presença na nossa vida, no nosso coração. Abençoe a cada um de nós, de longe ou de perto, para que possamos sentir a Tua presença, Tua paz e aquilo que nos liga, que é o Teu amor, para que estejamos todos conectados uns aos outros e, acima de tudo, contigo. Abençoe a cada um que dedicou tempo agora para ouvir um pouquinho da Tua palavra e para aprender um pouco a respeito desta atividade tão importante que é a oração na madrugada e a oração com jejum, que nos leva a ver milagres e transformações. Abençoe a cada um de nós, nos dando força, coragem e decisão para que possamos colocar isso em prática na nossa vida espiritual e vermos os grandes resultados do Teu amor conosco. Confiamos em Ti e colocamos tudo no Teu altar. Pedimos a Tua bênção sobre todos nós e nos abençoe para que possamos levar a outros também o Teu amor e compartilhar com outros aquilo que Tu és. Um Deus de amor e bondade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.